Livro O Segredo do Rosário. 35ª Rosa. Cardeal Pierre. O bem-aventurado Alano relata que um certo cardeal Pedro tinha por igreja titular Santa Maria, além do Tibério, era bom amigo de São Domingos e que tinha aprendido dele uma grande devoção ao Santíssimo Rosário. Gostou tanto que nunca cessava de tecer louvores e aconselhava a todos a abraçar esta devoção. Eventualmente ele foi enviado como legado à Terra Santa com os cristãos que lutavam contra os sarracenos. Conseguiu convencer o exército cristão do poder do rosário que eles todos começaram a rezá-lo pedindo o auxílio dos céus para uma batalha que sabiam que estavam em desvantagem de número. Isto resultou em vitória para eles, pois 3.000 cristãos triunfaram sobre o exército inimigo, que contava 100.000 soldados. Como vimos, os demônios temem e ficam oprimidos com o rosário. São Bernardo diz que a saudação angélica os coloca em fuga e fez tremer o inferno. O bem-aventurado Alano diz que ele já viu várias pessoas serem libertadas de Satanás após abraçar, rezar e meditar diariamente o rosário, mesmo tendo previamente vendido seu corpo e alma a ele, através da renúncia dos votos batismais e de sua aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. 36ª Rosa. Liberta de Satanás. Em 1578, uma mulher em Ambers vendeu-se ao diabo e assinou um contrato com o seu próprio sangue. Logo após se arrependeu e desejou consertar seu erro por causa deste terrível contrato. Então, procurou um bom sábio confessor que aconselhou-a a procurar o padre Henrique, um dos padres da Irmandade Dominicana, que era o diretor da confraria do Rosário naquela cidade, a fim de pedir para se alistar e que a ouvisse em confissão. Foi ao seu encontro, mas encontrou não o padre Henrique, mas o demônio disfarçado de um padre dominicano. Este a repreendeu impiedosamente e disse-lhe que não esperasse jamais receber do Deus Todo-Poderoso, novamente enquanto vivesse, e que não havia qualquer maneira que pudesse restituir seu contrato. Isto lhe causou profunda tristeza, mas não perdeu as esperanças na misericórdia de Deus e procurou o padre Henrique, só que tornou a encontrar o demônio pela segunda vez, sendo repreendida de novo. Voltou uma terceira vez, e por fim, pela providência divina, encontrou o padre Henrique em pessoa, o sacerdote que ela estava procurando. Então ele a tratou com grande bondade, pedindo-lhe que se jogasse sob a misericórdia de Deus Todo-Poderoso e que fizesse uma boa confissão. Recebeu-a na confraria e disse que rezasse o rosário frequentemente. Um dia, enquanto o padre Henrique estava celebrando a missa por ela, Nossa Senhora forçou a Satanás para que devolvesse o contrato que ela tinha assinado. Desta forma, ele foi liberta de Satanás pela autoridade de Maria por meio da devoção ao Santíssimo Rosário. 37ª Rosa. A reforma de um mosteiro. Um nobre, que tinha muitas filhas, colocou uma no mosteiro totalmente negligente, onde as freiras eram vaidosas e pensavam em nada mais que os prazeres mundanos. O confessor das freiras, por outro lado, era um padre zeloso que tinha um grande amor pelo Santo Rosário. A fim de guiar esta freira a uma vida melhor, ordenou que ela rezasse o rosário todo dia em honra à Santíssima Virgem e, ao mesmo tempo, meditasse na vida, paixão e glória de Jesus. Ela alegremente incumbiu-se de rezar o rosário e, pouco a pouco, passou a detestar os hábitos caprichosos de suas irmãs de religião. Desenvolveu um amor pelo silêncio e pela oração apesar do fato das outras a terem rejeitado e ridicularizado, chamando-a de uma fanática. Naqueles dias, um santo pregador chegou de visita ao mosteiro e, enquanto meditava, teve uma estranha visão de uma freira em sua cela, embevecida em oração, ajoelhada em frente a uma senhora de indescritível beleza e rodeada de anjos. Estes tinham flechas acesas, que com as quais repeliam uma multidão de demônios que queriam entrar. Estes espíritos malignos então correram para as celas das outras freiras, em forma de animais imundos. Através desta visão, o sacerdote se tornou ciente do lamentável estado em que se encontrava o mosteiro e ficou extremamente chateado que quase morreu de pesar. Ele imediatamente reuniu as religiosas mais novas e pediu que perseverassem. Refletindo logo sobre a excelência do rosário, decidiu tentar reformar as irmãs através dele. Adquiriu vários rosários de rara beleza e os deu a cada freira, implorando que rezassem o rosário todo dia, e fez mais, pediu que prometessem isto, que se elas o fizessem de maneira fiel, ele não iria tentar forçá-las a mudar seu estilo de vida. Por mais estranho que pareça, porém, maravilhosamente, as freiras concordaram com este acordo e ficaram felizes ao receberem os rosários e prometeram rezá-los. Pouco a pouco, elas começaram a deixar suas ocupações vazias e mundanas, deixando que o silêncio e o recolhimento viessem para suas vidas. Em menos de um ano, elas todas pediram que o mosteiro fosse reformado.
Assim o Santo Rosário fez mais mudanças em seus corações que o sacerdote teria feito através da exortação e autoridade. 38ª Rosa. A devoção de um bispo. Uma condessa espanhola, que havia aprendido sobre o Santo Rosário através de São Domingos, costumava rezá-lo fielmente com resultados maravilhosos para sua vida espiritual. Desde que seu único pensamento era saber como alcançar a perfeição, ela perguntou a um bispo, que era um correto pregador, que lhe indicasse algumas práticas que a auxiliassem a se tornar perfeita. O bispo disse-lhe que, antes que lhe desse qualquer conselho, teria primeiro que conhecer o estado de sua alma e também quais eram os exercícios espirituais que praticava. Ela respondeu que o exercício mais importante era o Santo Rosário que ela rezava todo dia, meditando nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, e que sua alma tinha recebido grandes auxílios por este meio. O bispo ficou maravilhado em ouvi-la explicar as lições inestimáveis que os mistérios continham. Ele disse: "Eu sou um doutor de teologia por mais de 20 anos e já li muitos livros excelentes com várias práticas devocionais, mas nunca encontrei uma tão boa como esta, pois é a essência do cristianismo e é uma devoção que só pode dar bons frutos. Seguirei seu exemplo e, de agora em diante, pregarei o rosário." As pregações do bispo passaram a ter grande resultado, pois em pouquíssimo tempo sua diocese mudou para melhor. Houve um declínio notável na imoralidade e no mundanismo de todos os tipos, bem como nos jogos. Houve vários incidentes marcantes de pessoas que retornaram à fé, ou de pecadores que pagaram por seus crimes ou de outros que de maneira sincera resolveram largar o vício. O fervor religioso e a caridade cristã começaram a florescer. Estas mudanças se tornaram mais marcantes, porque o bispo tinha tentado há muito tempo reformar sua diocese, contudo sem sucesso. A fim de propagar melhor a devoção do Santo Rosário, levava ao seu lado um lindo rosário e também o mostrava à congregação enquanto pregava. Costumava dizer: "Meus caros irmãos em Jesus Cristo, sou doutor em teologia e doutor em direito canônico, bem como de direito civil, mas digo-lhes, como seu bispo, que tenho mais orgulho em usar o rosário de Nossa Senhora do que qualquer regalia episcopal ou beca acadêmica." 39ª Rosa. A paróquia transformada. Um padre dinamarquês costumava contar com orgulho que tinha obtido o mesmo resultado, que acontecerá na diocese do bispo, também ocorrerá em sua paróquia. Frequentemente contava este incidente com grande regozijo de alma porque isto dava glória ao poderoso Deus. Ele dizia: "Tinha pregado, o mais convincente que podia, abrangendo vários aspectos de nossa fé santa, e utilizando todo argumento plausível a fim de levar as pessoas a se converterem. Mas apesar de todo o meu esforço, eles continuavam indiferentes da mesma forma como antes, e foi então que resolvi pregar o Santo Rosário. Disse à minha congregação quão precioso ele é e ensinei-lhes a rezá-lo. Continuei a pregar o Santo Rosário e a devoção se enraizou na minha paróquia. 6 meses depois, eu já me regozijava em ver aquelas pessoas haviam mudado para melhor. Como é verdadeiro que a oração que Deus nos tem poder divino, o poder de tocar nossos corações e enchê-los de horror ao pecado e de amor às virtudes. Um dia Nossa Senhora disse ao bem-aventurado Alano: "Tal qual o poderoso Deus escolheu a saudação angélica para concretizar a encarnação de sua palavra e a redenção da humanidade, da mesma forma aqueles que querem realizar reformas morais e que quiserem que as pessoas renasçam em Jesus Cristo, devem honrar-me e saudar-me com a mesma saudação. Eu sou o canal pelo qual Deus veio aos homens, e estou perto de meu Filho Jesus Cristo, e através de mim que os homens obtêm graça e virtude. Quanto a mim, escrevo estas páginas, aprendi por minha própria experiência que o rosário tem o poder de converter mesmo o coração mais endurecido. Conheci as pessoas que foram às missões e que ouviram sermões sobre as coisas mais aterrorizantes sem ficaram nem um pouco comovidas, e porém, após terem começado a rezar o rosário, diariamente, segundo o meu conselho, elas eventualmente se inverteram e se deram completamente a Deus. Quando volto a visitar as paróquias, onde eu dei missões, noto uma tremenda diferença. Naquelas paróquias onde as pessoas haviam desistido do rosário, elas geralmente voltaram ao modo pecaminoso, enquanto nos lugares onde o rosário era rezado fielmente, encontrei as pessoas perseverando na graça de Deus e progredindo a cada dia em virtude. 40ª Rosa. Os efeitos admiráveis. O bem-aventurado Alano de La Roche, Padre João Dumont, Padre Tomás, as crônicas de São Domingos e outros escritores que têm visto estas coisas com seus próprios olhos, falam das conversões maravilhosas que se realizaram através do Santo Rosário. Grandes pecadores, ambos homens e mulheres, têm se convertido após 20, 30 ou mesmo 40 anos de pecado e vícios indescritíveis, porque perseveraram em rezar o Santo Rosário. E estas eram pessoas que, anteriormente, eram surdas a qualquer tipo de admoestação.
Não irei tratar destas maravilhosas conversões aqui, porque não quero prolongar por demais este livro. E não irei me referir àqueles que pude observar com os meus próprios olhos, há várias razões porque não prefiro não tratar deles. Nota: eis um exemplo da humildade de São Luís. Parece mais que provável que o próprio obteve favores extraordinários e tenha testemunhado milagres, contudo ele parece relutar em falar do assunto. Caro leitor, prometo a vocês que se praticarem esta devoção e ajudarem a divulgá-la, vocês aprenderão mais do Rosário do que qualquer livro espiritual. E ainda mais, vocês terão a felicidade de serem recompensados por Nossa Senhora, de acordo com as promessas que ela mesma fez a São Domingos, ao bem-aventurado Alano de La Roche e a todos aqueles que praticam e encorajam esta devoção que é tão querida para ela. Pois, o Santo Rosário ensina as pessoas sobre as virtudes de Jesus e Maria, os leva à oração mental e imitar Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensina a aproximar sempre dos sacramentos, a batalhar pelas virtudes cristãs e a fazer todos tipos de boas obras, bem como ganhar tão valiosas indulgências que podem ser obtidas com a prática do rosário. As pessoas geralmente desconhecem quão rico é o rosário em indulgências, isto é, porque muitos pregadores, quando pregam sobre o rosário, raramente falam sobre as indulgências, contentando-se em fazer sobre o rosário um sermão modista, que muitas vezes só causa admiração, mas pouco ensina. Direi não mais que assegurar-lhes com palavras do bem-aventurado Alano de La Roche, que o Santo Rosário é a raiz do tesouro de inumeráveis bênçãos. Pois através do Santo Rosário, 1. Os pecadores são perdoados. 2. As almas que têm sede são saciadas. 3. Aos acorrentados se rompem as correntes. 4. A alegria é devolvida aos que choram. 5. Os que são tentados encontrarão paz. 6. O pobre encontrará auxílio. 7. Os religiosos serão reformados. 8. Os ignorantes serão instruídos. 9. Os orgulhosos vencerão o orgulho. 10. As almas do purgatório terão suas penas aliviadas pelos sufrágios. Um dia Nossa Senhora disse ao bem-aventurado Alano: quero que as pessoas que têm devoção pelo meu rosário obtenham a graça e a bênção de meu filho durante sua vida e na hora da morte, e, após a morte, quero que sejam libertas de toda escravidão para que elas sejam como reis verdadeiros com as coroas na cabeça e o cetro em suas mãos e gozando da glória eterna. Amém, assim o seja. Parte 2. Como rezar o rosário. 41ª Rosa. A pureza da intenção. Não é tanto a duração de uma oração, mas o fervor com a qual é rezada que agrada a Deus Todo-Poderoso e toca seu coração. Mais vale uma única Ave Maria rezada com devoção e fé, que 150 rezadas distraidamente. A maioria dos católicos reza o rosário, todos os 15 mistérios ou um terço, ou ao menos, algumas dezenas. Então, por que será que tão poucos abandonam seus pecados e progridem na vida espiritual? Com certeza deve ser porque não rezam como se deve. É necessário pensar bem em como se deve orar, se realmente queremos agradar a Deus e nos tornarmos santos. Para que se reze o rosário com fruto é necessário estar em estado de graça ou ao menos que se esteja completamente determinado a abandonar o pecado mortal. Isto nós sabemos porque os teólogos nos ensinam que as boas obras e as orações são obras mortas, caso sejam feitas em estado de pecado mortal. Elas não são agradáveis a Deus, nem podem nos ajudar a ganhar a vida eterna. É por isto que o livro do Eclesiástico diz: o louvor não tem beleza na boca do pecador. Eclesiástico capítulo 15, versículo 9. Louvores a Deus, a Ave Maria e o Pai Nosso não são do agrado de Deus, se forem rezadas por pecadores não arrependidos. Nosso Senhor disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos capítulo 7, versículo 6, é como se ele estivesse dizendo: aqueles que se inscrevem na minha confraria e rezam o rosário todo dia, até mesmo as 15 dezenas, mas sem se arrependerem de seus pecados, me oram com os lábios apenas, mas seus corações estão longe de mim. Eu disse que para rezar o rosário, com proveito, devemos estar em estado de graça, ou pelo menos com firme resolução de deixar de cometer pecados, principalmente os pecados mortais, em primeiro lugar, porque é certo que Deus só ouve as orações dos que estão em estado de graça e seguir-se-ia então que as pessoas em estado de pecado mortal não deveriam rezar. Este ensino é errôneo e é condenado pela Santa Mãe Igreja, porque é certo que os pecadores necessitam muito mais rezar que as pessoas justas. Seria uma doutrina horrível, pois é verdade que seria fútil e inútil dizer ao pecador para rezar por inteiro, ou mesmo em parte o seu rosário, porque isto nunca o ajudaria. Em segundo lugar, porque se eles, os pecadores, ingressassem em uma confraria e rezarem o rosário ou outra, mas não tendo a clara intenção de abandonar o pecado, eles fazem parte dos falsos devotos.
Estes devotos impenitentes, escondidos sob um manto, usando um escapulário e com o rosário na mão gritam: Ave Maria, Boa Mãe, Santa Maria, e ao mesmo tempo, por seus pecados, eles crucificam nosso Senhor Jesus Cristo dilacerando sua carne outra vez. É uma grande tragédia, pois mesmo dentro das santíssimas confrarias de Nossa Senhora, almas se precipitaram no fogo do inferno. Nós sinceramente aconselhamos a todos a rezar o Santíssimo Rosário, aos justos, a fim de que perseverem e cresçam na graça de Deus, aos pecadores, para que saiam dos seus pecados. Mas não agrada, nem pode agradar a Deus, que exortemos a um pecador que faça manto protetor da Santíssima Virgem um manto de condenação para ocultar seus crimes aos olhos públicos. O rosário, que é a cura para todos os nossos males, seria trocado por um veneno mortal e funesto. A corrupção do melhor se torna o pior. O sábio cardeal Hugo afirma: é necessário ser puro como um anjo para se aproximar da Santíssima Virgem e rezar a saudação angélica. Um dia, Nossa Senhora apareceu a um homem imoral dentro de um cesto cheio de frutos, mas o próprio cesto estava cheio de imundícies. O homem teve horror do que vira, e Nossa Senhora disse: Tu me serves assim. Apresentas-me belíssimas rosas num cesto imundo. Julgas tu mesmo que posso aceitar presentes desta espécie? 42ª rosa. Com atenção. A fim de orar bem, não basta dar expressão aos pedidos por meio da mais excelente de todas as orações, o rosário, mas nós devemos rezar com toda concentração porque Deus ouve mais a voz do coração que a da boca. Tornar-se culpado das distrações voluntárias durante a oração mostra grande falta de respeito e reverência. Seria uma oração infrutífera, tornando-nos culpados de pecado. Como podemos esperar que Deus nos ouça, se nós mesmos não prestamos atenção no que estamos dizendo? Como podemos esperar que Ele se agrade se, enquanto na presença de Sua Santa Majestade, nós nos distraímos como as crianças correm atrás de borboletas? As pessoas que assim o fazem perdem o direito às bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que se transformam em desgraças porque estão rezando com falta de respeito. Maldito o que faz a obra do Senhor de má fé. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Certamente que você não poderá rezar o rosário sem que hajam algumas distrações involuntárias, pois é difícil rezar só uma Ave Maria sem que sua imaginação o perturbe um pouco, pois nossa imaginação nunca fica quieta. Contudo, o que pode ser feito é rezar-se o rosário sem prestar atenção às distrações, devendo-se preveni-las de várias maneiras a fim de controlar a imaginação. Tendo isso em mente, coloque-se na presença de Deus e imagine que o Deus Todo-Poderoso e sua Santíssima Mãe estão lhe olhando e que seu anjo da guarda está à direita de sua mão, coletando Ave-Marias, se forem bem rezadas, e as usa como rosas para coroar Jesus e Maria. Mas, lembre-se que à sua esquerda esconde-se o demônio espreitando e pronto a apoderar-se de cada Ave-Maria que se move na direção dele para que possa anotá-las no seu livro da morte. E tenha certeza que ele lhe tomará cada Ave-Maria que não for rezada com atenção, devotamente e com reverência. Acima de tudo, não se esqueça de oferecer cada dezena em honra de um dos mistérios. Enquanto você estiver rezando, tente imaginar em sua mente Jesus e Maria em conexão a este mistério. Lê-se na vida do bem-aventurado Hermann, padre premonstratense, que, quando rezava o rosário atenta e devotamente, ao meditar sobre os mistérios, Nossa Senhora costumava lhe aparecer resplandecente em majestade e beleza surpreendentes. Mas com o passar do tempo, seu fervor se esfriou e ele passou a rezar o seu rosário de maneira rápida sem lhe dar total atenção. Então, um dia Nossa Senhora lhe apareceu novamente, só que desta vez ela não estava bonita, mas de semblante enrugado e triste. O bem-aventurado Hermann ficou surpreso com a mudança dela, e então Nossa Senhora explicou: é assim como eu pareço para ti, Hermann. É assim que tens me tratado na tua alma, como uma mulher desprezível e sem importância alguma. Por que tu não me cumprimentas mais, com respeito e atenção, meditando nos meus mistérios e louvando meus privilégios? 43ª rosa. Lutando contra as distrações. Quando o rosário é bem rezado, ele dá a Jesus e Maria mais glória e é mais meritório para a alma que qualquer outra oração. Mas também é a mais difícil das orações para que seja bem rezada e que se persevere nela, em especial porque as distrações são quase inevitáveis por causa da constante repetição das mesmas palavras. Quando se reza o pequeno ofício da Virgem, ou os 7 salmos penitenciais, ou qualquer outra oração que não seja o rosário, a variedade de palavras e expressões nos faz ficar atentos, prevenindo nossa imaginação de se vaguear, e, assim, nos faz rezá-las bem. Ao contrário, por causa da constante repetição do mesmo Pai Nosso e Ave Maria na mesma forma que não varia, é difícil, enquanto se reza o rosário, não se cansar ou cochilar ou pensar em outras orações, que são mais refrescantes e menos tediosas.
Assim o é para mostrar que se precisa ter maior devoção para perseverar-se em rezar o Santo Rosário, do que rezar qualquer outra oração, mesmo os Salmos de Davi. Nossa imaginação, que dificilmente fica quieta por um minuto, faz com que nossa tarefa seja mais difícil e também há o demônio que nunca se cansa de tentar nos distrair e fazer com que não oremos. Não se pode imaginar o quanto o maligno se desdobra para ir contra nós, quando estamos engajados na oração do nosso rosário contra ele. Por sermos humanos, nós facilmente nos cansamos e ficamos relaxados, mas o demônio faz com que estas dificuldades se tornem maiores, quando estamos rezando o rosário. Mesmo antes de começarmos, ele nos faz sentir entediados, distraídos ou cansados e quando estivermos começando a rezar, ele nos oprime por todos os lados. E quando, após muitas dificuldades e muitas distrações, terminamos, ele suspira para nós: o que você acabou de fazer é inútil. Não leva a nada rezar o rosário. Você deveria estar fazendo outras coisas. Você só está desperdiçando o tempo. Quando você reza sem prestar atenção, meia hora de meditação ou algum tipo de leitura espiritual lhe faria muito mais proveito. Amanhã, quando você não estiver se sentindo tão indolente, você irá rezar melhor. Deixa para terminar o rosário amanhã. Utilizando-se deste tipo de truques, o demônio nos leva a abandonar o rosário por completo ou dificilmente o rezamos, e nós passamos a deixar de rezá-lo, ou então, passamos para um outro tipo de devoção. Caros membros da Confraria do Rosário, não deem ouvidos ao demônio, mas sejam de bom coração, mesmo que sua imaginação esteja lhe incomodando durante o rosário, distraindo sua mente com todos os tipos de pensamentos aleatórios, não se aflija, desde que você esteja tentando se livrar deles, assim que surjam. Lembrem-se sempre que o melhor rosário é aquele com mais mérito, e há mais mérito em rezar quando se é difícil, do que quando é fácil. A oração é muito mais difícil quando, falando de uma forma natural, a mente dispersa e cheia de pequenas formigas e moscas incomodam a nossa imaginação, contra sua vontade, e raramente lhe permitem que tenha tempo de apreciar a paz e a beleza do que se está rezando. Mesmo que você tenha que lutar contra as distrações durante todo o rosário, esteja certo de lutar bem, com as armas nas mãos, ou seja, não pare de rezar o seu rosário mesmo que pareça difícil rezá-lo e você não tenha absolutamente nenhuma devoção sensível. Trata-se de uma batalha terrível, eu sei, mas é uma batalha lucrativa à alma fiel. Se você não se utilizar das armas, ou seja, se você parar de rezar o rosário, você estará se rendendo e então, tendo ganhado, o demônio o deixará abandonado. Entretanto, no dia do julgamento, ele irá escarnecer de você, por causa da sua falta de fé e perseverança. O que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10. Aquele que luta contra as mais simples distrações de maneira fiel, quando reza a mais simples oração, ele também o será fiel nas grandes obras. Podemos ter certeza absoluta disto, porque o Espírito Santo nos disse. Então, todos vocês, amorosos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, que já estão convictos que devem rezar o rosário diariamente, sejam de bom coração. Não permitam que as moscas, é assim que eu chamo as distrações com as quais vocês têm que lutar durante a oração, façam com que vocês abandonem covardemente a companhia de Jesus e Maria, em cuja santa presença se está sempre que se reza o rosário. A seguir, algumas sugestões de como se livrar das distrações. 44ª Rosa. Um bom método. Quando você pedir ao Espírito Santo que o ajude a rezar bem, ponha-se na presença de Deus e ofereça as dezenas na maneira que logo lhe mostrarei. Antes de começar uma dezena, faça uma pausa dependendo do tempo de que você dispõe e contemple o mistério que será honrado na dezena. Lembre-se de sempre rogar a Deus Todo-Poderoso, através deste mistério e da intercessão da Santíssima Mãe, que conceda as virtudes que resplandecem neste mistério ou um dos quais você precisa em particular. Cuide-se para não cair nos defeitos mais comuns que se cometem ao rezar o rosário. O primeiro é o perigo de não pedir qualquer graça, para que se perguntarem qual é a intenção do rosário, não se saiba o que dizer. De modo que, sempre que se reze o rosário, tenha certeza de pedir alguma graça especial. Peça o auxílio de Deus em fomentar uma das maiores virtudes cristãs ou que Ele o auxilie a combater os seus pecados. O segundo grande defeito que muitas pessoas fazem ao rezarem o rosário é somente querer chegar ao fim, o quanto antes. Isto é porque muitos de nós veem o rosário como um fardo, que sempre se torna mais pesado, quando nós deixamos de rezá-lo, especialmente se ele está pesando na consciência porque havíamos prometido rezá-lo regularmente ou porque precisamos rezá-lo como penitência mais ou menos contra a nossa vontade. É realmente lamentável ver como a maioria das pessoas rezam o Santo Rosário
Elas o rezam extremamente rápido e murmurando, fazendo com que as palavras não sejam pronunciadas claramente. Não se pode esperar que alguém, mesmo aquele mais sem importância, pense que uma saudação relaxada como esta fosse um cumprimento e contudo, nós esperamos que Jesus e Maria estejam satisfeitos com isto. Não é de se espantar que as sacratíssimas orações de nossa santa religião pareçam não ter frutos, e que, após rezarem milhões de rosários, não estamos melhor do que éramos antes. Caros confrades, imploro-lhes que reduzam sua velocidade natural que vem facilmente, e faça várias pausas ao rezar o Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A princípio, você achará difícil se utilizar destas pausas, por causa do mau hábito de rezar suas orações com pressa, mas uma dezena que você rezar calmo e concentrado será melhor que 1000 rosários rezados com pressa, sem qualquer pausa ou reflexão. O bem-aventurado Alano de La Roche e outros escritores, incluindo São Roberto Bellarmino, contam um incidente de como um bom confessor aconselhou 3 de suas penitentes, que eram irmãs, a rezarem o rosário todo durante um ano, sem faltar nenhum dia. Isto para que se fizesse belas mantas de glória a Nossa Senhora pela oração de seus rosários. Tratava-se de um segredo que o sacerdote receberá do céu. Então as 3 irmãs rezaram fielmente o rosário por um ano e durante a festa da purificação, a Virgem Santíssima apareceu a elas à noite, quando se recolheram. Ela estava acompanhada de Santa Catarina de Sena e Santa Inês, e se encontrava vestida de belos mantos que brilhavam e estava escrito por cima deles, Ave Maria, cheia de graça, em letras de ouro. A Santíssima Mãe veio até a irmã mais velha e disse, Eu te saúdo, minha filha, porque tu saudaste frequentemente e de maneira bela. Quero te agradecer pelas belas mantas que me fizeste. As 2 virgens santas que estavam com Nossa Senhora agradeceram-lhe também e depois as 3 desapareceram. Uma hora mais tarde, Nossa Senhora e as 2 santas apareceram a elas novamente, mas desta vez vestida de verde sem qualquer letra em ouro e não resplandecia. Ela se dirigiu à segunda irmã e lhe agradeceu pelas mantas que ela fez ao rezar o seu rosário. Já que esta irmã tinha podido contemplar a Nossa Senhora quando aparecerá para a irmã mais velha, muito mais bem vestida, perguntou-lhe qual a razão da mudança. A Santíssima Mãe respondeu, Tua irmã me fez roupas mais bonitas porque ela rezou seu rosário melhor que tu. Uma hora depois, ela apareceu a mais nova das irmãs vestindo farrapos sujos e roídos, e disse-lhe, Minha filha, quero te agradecer as roupas que me fizeste. A menina mais nova, cheia de vergonha, disse-lhe, minha rainha, como pude ter vos vestido tão mal? Rogo que me perdoes. Por favor, me dê mais tempo para que possa vos fazer belas mantas rezando melhor o rosário. Nossa Senhora e as 2 santas desapareceram, deixando a menina de coração partido. Ela confessou tudo ao seu confessor, que lhe pediu que rezasse o rosário por mais um ano, e que o rezasse o mais devotamente possível. Ao fim do 2º ano, no mesmo dia de purificação, Nossa Senhora, vestida em mantas magníficas e acompanhada de Santa Catarina e Santa Inês, usando coroas, apareceram a elas novamente naquela noite. E disse-lhes, Minhas filhas, vim dizer-vos que finalmente recebereis os céus, e tereis a alegria de lá estar amanhã. E as 3 responderam, Nossos corações estão prontos, amada rainha, nossos corações estão prontos. Então a visão desapareceu. Na mesma noite as 3 adoeceram e veio o confessor que lhes ministrou os últimos sacramentos e elas agradeceram-lhe pela santa prática que lhes ensinou. Após as completas, Nossa Senhora apareceu com uma multidão de virgens e vestiram as 3 irmãs com túnicas brancas. Os anjos cantavam, Vinde, esposas de Jesus Cristo, recebei as coroas que vos foram preparadas para toda a eternidade, e partiram desta vida. Diversas verdades aprendidas deste incidente. 1. Como é importante ter bons diretores que aconselham boas práticas, especialmente a do Santíssimo Rosário.
2. Como é importante rezar o rosário com atenção e devoção. 3. Como é boa a misericordiosa Santíssima Mãe para aqueles que se arrependem de seu passado e então resolvem firmemente melhorar. 4. Finalmente, como ela é generosa ao recompensar-nos na vida, na morte e eternidade, pelos pequenos serviços que nós rendemos a ela fielmente.